Amigos, bem-vindos de volta. Hoje não vou conseguir usar uma história que sirva como metáfora para descrever o que está a passar em Espanha, mais concretamente em Valência, e que não pode deixar realmente ninguém indiferente. Realmente custa ver, além de ver tanto sofrimento, ver tanta vida partida de forma tão cruel, é perceber que os mídias, mais uma vez, acreditem, mais uma vez, estão a seguir a sua agenda de proteção dos socialistas. É o que está a passar na realidade. Isto é tão vergonhoso e é uma falta de respeito, acima de tudo, pelas populações que me deixa perplexo. Ver as notícias que os reis de Espanha foram maltratados, aliás, eles ainda lá estão em Valência, eles não fugiram, estão perto das pessoas e estão a ouvir as pessoas. E não dizer que as pessoas estão revoltadas contra esses sim, contra os governos, contra Pedro Sánchez, que não têm feito praticamente quase nada para ajudar as populações. Uma semana depois da tragédia é que membros do governo, assim como Pedro Sánchez, aparecem lá junto das populações que, acreditem, cada vez estão mais revoltados com a inoperância, com a falta de meios que o Estado tem para atender estas pessoas. E estas pessoas estão revoltadas e demonstraram a sua revolta, que estão, acima de tudo, indignadas com a atitude do governo e agora são tratadas como marginais pelo Pedro Sánchez, como está no vídeo que eu vou-vos mostrar a seguir. Pese a lo que pueda suceder con algunos violentos absolutamente marginales, el conjunto de la ciudadanía. E a comunicação social, caladinha. Caladinha. Ainda a passar a imagem que estas pessoas são extremistas, como eu li em muitos artigos pela Europa fora. Acreditem isto, deixa-me a certeza que nós, populações, estamos entregues a políticos na Europa que a única preocupação que eles têm é não assumirem a responsabilidade para aquilo que acontece. Nada, zero. E não mostram nenhuma empatia e, acima de tudo, não resolvem os nossos problemas. Mas a grande preocupação que eles têm é ficar bem na fotografia. Meu Deus. Como as pessoas que ainda não entenderam que o poder político é realmente mau, mesmo mau. Acreditem que aquelas pessoas que estão em Valência já perceberam isso e perceberam isto da pior forma possível, da forma mais cruel, a perca de vidas humanas. Acreditem que empresas como o Real Madrid e tantas outras pessoas anónimas é que estão a ajudar. Cada vez pagam mais impostos, cada vez temos mais dificuldades em gerir o orçamento familiar, também devido à inflação e tantos outros problemas, mas o Estado não tem problemas nenhums em injetar dinheiro público na comunicação social ou em muitas agendas progressistas, mas depois, para ajudar as pessoas que estão em situações dramáticas, em que viveram situações de tragédias, não acontece nada. Praticamente não faz nada. Esta é a revolta das pessoas que estão em Valência, esta é a revolta das pessoas que passaram por isto e estão a viver isto na pele e acreditem, quem vota nos partidos socialistas porque aumentam a reforma a meia dúzia de euros, ainda não entenderam, mas se não entenderam, olhem para os seus filhos, olhem para os seus netos e vão ver que nós estamos a par, estamos a um passo da miséria global. Esta é a realidade. E revolta ver esta gente chamada de como fossem criminosos. Não tenham dúvidas que nós aqui em Portugal, quando nos revoltarmos contra o governo, seja para a inoperância, seja para a falta de ação, seja nos fogos, seja na gestão da imigração, seja nas péssimas condições de vida que a classe média está a viver hoje em dia, nessa altura nós também seremos apelidados de extremistas, criminosos, disso tudo tu já sabes. Por aqueles que ganham dinheiro público suficiente para conseguirem alterar a verdade a favor daqueles que são os seus financiadores. E mais, amigos, nunca existe uma responsabilização destes agentes públicos porque não existe também pressão suficiente para o fazer. Acreditem que Pedro Sánchez tão depressa não vai a Valência, tão depressa não vai ouvir os valencianos, porque estas pessoas estão a sentir na pele a falta de respeito que os políticos têm por eles e a falta de respeito que aqueles que os protegem estão a fazer. Eu, apesar de ser conservador e me de rever muito mais na direita do que na esquerda, vocês que acompanham o canal sabem isso, a minha esperança não vem de nenhum político, não vem de nenhum partido político, vem de Deus, mas acreditem, qualquer liderança política hoje tem que ser chamada à responsabilidade. É impossível não sentir este sentimento de revolta contra esta narrativa de esquerda que está implementada, que não respeita primeiro a verdade e depois todos aqueles que sofrem nas mãos dos socialistas e que transformam a nossa vida no inferno, mas são sempre tratados como se fossem seres divinos pela comunicação social. Acreditem que em Portugal isso está a acontecer exatamente a mesma coisa, mas ainda vai ficar mais evidente enquanto nós não percebermos que o mal da nossa sociedade está na substituição da verdade pela mentira, está na substituição do bem pelo mal.
Esta é a realidade. Hoje em dia, quem não tiver a capacidade de identificar os problemas, de pedir responsabilidade aos responsáveis e, acima de tudo, também pedir responsabilidade aos que são cúmplices e àqueles que estão a fazer o trabalho sujo por eles, a dizer bem deles, quando eles, na realidade, são os maiores culpados, essas pessoas também são cúmplices do que está a acontecer no Portugal e no mundo. Obrigado a todos, amigos, e fica em paz.